Milionário descobre faxineira grávida, empregada abandonada. Revelação abala a cidade. Naquela noite, a chuva não dava trégua. A praça, geralmente cheia de risos e passos apressados, agora parecia um cenário de filme. Molhada, silenciosa, engolindo as sombras sob as poucas luzes que mal iluminavam bancos e árvores. Foi ali, no meio do nada, que Carolina apareceu. Barriga enorme, quase explodindo a qualquer instante. Calça surrada, sobretudo que mal a protegia. Olhos marejados e mãos trêmulas. Uma gestante sozinha, abandonada, lá estava ela. Roberto, o homem que prometeu estar ao lado dela, sumiu. Sem aviso, sem explicação, deixou Carolina à própria sorte, com o peso da notícia na alma e no ventre. A cidade toda se mexia em boatos. Você viu a história da faxineira? Grávida e largada na chuva. Mas ninguém sabia ao certo o que houve. Só sabiam que ela andava por ali, noite após noite, como se esperasse um milagre. Foi então que apareceu Marcos, um homem gigante não de esta, milionário, dono de empresas que pareciam impérios, sempre vestido impecável, com um olhar curioso e meio cúmplice. A passos firmes, ele atravessou a praça escura, parando diante de Carolina, que, encharcada, parecia prestes a desabar a qualquer segundo. O silêncio quebrou quando ele ofereceu o casaco, quente, cheiroso, quase inacreditável para quem não sabia nada sobre ele. "Ei, você tá bem? Posso ajudar?" ele perguntou, com voz firme, mas suave. Os olhos dela encontraram os dele. Lágrimas correram silenciosas, misturadas à água da chuva. O frio cortava, o coração dela doía. Ali estava alguém que não virava as costas. Marcos, com um gesto simples, virou aquela noite de cabeça para baixo. Nos dias que se seguiram, Carolina e Marcos começaram a se cruzar, devagar, sem pressa, quase como se o destino estivesse costurando suas histórias. Ela compartilhava pouco, guardava a desilusão no peito. Ele ouvia, atento. Havia um magnetismo estranho, uma conexão que ninguém esperava. Mas então, como sombra pesada, veio Roberto. Não para pedir perdão, nem para acolher, mas para ameaçar. Ele queria recuperar o que achava seu direito, o lugar de pai, o controle, a presença que ele mesmo derrubara. Carolina sentiu o nó apertando na garganta, o medo crescendo a cada passo que Roberto dava em direção à vida dela. Marcos, por sua vez, queria proteger, mas sabia que nem tudo era simples. O passado batia na porta, escancarado, pronto para arruinar qualquer chance de paz. Até que Gabriel nasceu, um bebê que trouxe luz e tumulto junto. Na alegria da chegada, Marcos fez o pedido impossível: "Casa comigo, vamos ser uma família." A cidade prendia a respiração, mas Roberto não ia desistir. Uma guerra invisível, cheia de segredos e ameaças veladas, se aproximava. Quem venceria essa batalha pelo amor, pelo futuro? Até onde Marcos e Roberto estavam dispostos a ir para proteger essa nova vida? A resposta ainda estava escondida sob as nuvens carregadas, tão incerta quanto a coragem de Carolina. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cidade ainda estava sob a pressão da tempestade quando Gabriel nasceu. O correr dos dias se tornou uma montanha-russa de emoções. No hospital, Carolina olhou para aquele rostinho pequeno e frágil enquanto uma onda de amor a envolvia.
Mas ao mesmo tempo, ele queria formalizar a relação, criar uma família. Enquanto a chuva ainda caía leve lá fora, ele se aproximou de Carolina. "Casa comigo? Vamos ser uma família", perguntou com a voz cheia de esperança. Carolina sentiu um nó na garganta, mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou pela rua. Múltiplos tiros. O clima pesado na cidade virou pânico instantâneo. As pessoas gritaram. Carolina ficou paralisada, enquanto seu olhar se sintonizava com o caos do lado de fora. Marcos agarrou o braço dela, puxando-a para dentro do hospital. Ouvia-se muita agitação. Ele não se importava com a resposta, só queria protegê-la. O coração batia rápido, não só pela adrenalina, mas pela preocupação. O que estava acontecendo? O que era esse barulho horrível? No meio do tumulto, foi então que do fundo da sala de emergência, uma enfermeira apareceu. O rosto pálido, semelhante ao de um fantasma. Ela olhou para Carolina e, com a voz embargada, disse: "Você precisa ver isso." O pânico começou a dar espaço à confusão. Carolina e Marcos seguiram a enfermeira, sem saber o que esperar. Ao chegarem a uma sala, o coração dela gelou. Uma tela exibia imagens de uma filmagem de segurança. Era o momento em que Carolina encontrava Roberto na praça. Mas havia uma pessoa lá, escondendo-se nas sombras. A imagem desfocada, mas que exibia um rosto reconhecível. "É você, Marcos", sussurrou Carolina, sem acreditar no que via. Um pouco mais perto, o vídeo mostrava Roberto em uma conversa tensa com uma figura encapuzada. Naqueles poucos segundos, as peças começaram a se encaixar. A enfermeira, percebendo a expressão aterrorizada de Carolina, completou: "Marcos, Roberto está envolvido em coisas muito mais complexas. O que você não sabe é que..." A frase dela foi interrompida por um grito. A porta se abriu de repente e ali estava Roberto, com um olhar triunfante. "Você não pode escapar de mim, Carolina. Eu vou cuidar de você e do nosso filho." Mas a reviravolta veio instantaneamente. Ele se virou para Marcos e, com um sorriso debochado, disse: "Você acha que é o pai? Não. Você é só uma peça no meu tabuleiro. Segredos muito maiores estão à solta, como aquele que você não conhece sobre o verdadeiro pai do seu filho." Coração em choque, Carolina sentiu que o chão sumia sob seus pés. A revelação bateu como um furacão. "O que você quer dizer com isso?" gritou, indignada e apavorada ao mesmo tempo. "Eu conheço fraquezas, meu amigo, e você está prestes a descobrir que o que parece uma realidade é apenas uma fachada. A verdade está a poucos passos de vir à tona, e quando vier, tudo mudará", disse Roberto com um olhar desafiador. A sala se encheu de tensão. Carolina não sabia em quem confiar. Marcos era verdadeiro, mas o que Roberto disse poderia ser um golpe baixo. E se houvesse um fundo de verdade? Sua mente girava, tentando processar tudo. Marcos se aproximou, segurando a mão de Carolina, mas o medo agora era palpável. Roberto se afastou, deixando uma sombra de dúvida pairando no ar. "A verdade está a caminho, e quando chegar, haverá consequências. Prepare-se", ele murmurou, enquanto a porta se fechava atrás dele. O silêncio tomou conta da sala. Carolina e Marcos se entreolharam, a dúvida em seus olhares, enquanto o peso daquela revelação asfixiava. E ali, em meio à incerteza, um novo capítulo começava. Quem era o verdadeiro pai? Que segredos estavam escondidos nas sombras? A cidade inteira parecia imersa em um mistério mais profundo do que podiam imaginar. O silêncio na sala se esticou, carregado de tensão. Carolina e Marcos trocaram olhares confusos, suas mentes ainda processando as palavras cortantes de Roberto. O ambiente pareceu prensar o ar ao redor deles, como se a própria parede estivesse ouvindo a conversa. "O que ele quis dizer?" murmurou Carolina, a voz quase quebrando. Marcos respirou fundo, tentando manter a calma.
Não podemos dar ouvidos a ele, Carolina. Ele só quer jogar com sua cabeça. E antes que pudesse concluir, um alvoroço na porta deixou o coração de ambos em alerta. A enfermeira que tinha conduzido Carolina até ali apareceu novamente, agora mais pálida que antes, e logo atrás dela apareceu uma figura, um repórter, câmera em punho. Desculpem, mas precisamos da sua atenção. Algo importante está acontecendo, disse a enfermeira, visivelmente nervosa. Que tipo de coisa? Questionou Marcos, achando que já tinha visto o pior. E foi aí que tudo virou do avesso. O repórter, já um rosto familiar na cidade, começou a falar. Recebemos informações que podem mudar a percepção da população sobre o que aconteceu na praça quando Carolina estava sozinha. A verdade que Roberto mencionou está prestes a vir à tona. Ele virou a tela do celular para mostrar uma gravação. A imagem tremia um pouco, mas o que aparecia era inegável. Ali estava Carolina, mas com outra pessoa ao seu lado. No canto da tela, um homem. Estava longe, mas a semelhança era inegável. Carolina sentiu seu coração parar. Reconhecia aquele rosto. Era seu irmão, Daniel. Não. Isso não é possível, gritou. A verdade subitamente se transformou em uma tempestade de confusão. O que ele estava fazendo ali? Por que não me contou? Questionou ela, quase em estado de choque. Marcos tentava entender. A revelação foi como um soco no estômago. Carolina, você tem um irmão? Por que isso nunca foi mencionado? Ele disse, a incredulidade estampada em seu rosto. Ele foi embora anos atrás. Achei que estivesse longe, em outra cidade. Como isso é possível? O pânico tomou conta, mas o repórter continuou. Daniel foi encontrado em uma situação complicada. Informações sugerem que ele tem ligações com Roberto e está sendo investigado. Aparentemente, existem vínculos obscuros que envolvem a família de Carolina. A sala se transformou em um frenesi. Carolina começou a tremer e suas mãos, antes firmes, agora tremiam. A maior preocupação era que tudo poderia estar interligado. O que mais não sei sobre o meu passado? Ela pensava angustiada. E como se isso não fosse o bastante, uma sirene soou do lado de fora, seguida por gritos abafados. A cidade parecia estar em colapso. Um tiroteio, vão evacuar o hospital, ecoou das paredes. Marcos pegou a mão de Carolina, puxando-a para fora da sala. Sem saber em quem confiar, eles corriam. Todos os sentimentos agora misturados em uma só confusão. Ao chegarem no corredor, uma cena aterradora os aguardava. Pessoas corriam, médicos e enfermeiros pareciam paralisados em meio ao caos. No fundo, uma das portas se escancarou e uma sombra se projetou, revelando uma figura familiar, de cabelo bagunçado e um olhar assassino. Era Roberto, com um sorriso sarcástico e um telefonema em sua mão. Agora tudo o que você tem a proteger está em perigo, Carolina. O jogo acabou de começar, disparou, enquanto o eco de tiros preenchia o ar. Carolina ficou paralisada, o choque a dominando. Mas então, uma sensação de determinação começou a fervilhar em seu peito. Ela não tinha certeza de quem era seu aliado ou seu inimigo. Mas uma coisa era clara, tudo tinha mudado. As revelações estavam se entrelaçando, e agora a luta era por mais do que o amor. Era pela sua própria vida e do filho que carregava. Vamos sair, agora! Gritou para Marcos. O futuro estava mais incerto do que nunca, e com isso uma pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente estava em perigo? E o que mais estava escondido nas sombras? Enquanto fugiam pelo corredor, Carolina percebeu que cada decisão agora poderia ser uma questão de vida ou morte. E a cidade não era mais um lugar seguro. Carolina puxou Marcos pelo corredor, o medo batendo forte em seu peito. O hospital, que antes parecia um refúgio, agora era um labirinto de desespero. As pessoas gritavam, correndo em direções opostas,
enquanto Roberto desaparecia nas sombras. O eco dos tiros ainda ressoava e uma sensação de pânico tomou conta. Tem que haver uma saída por aqui, disse ela, apertando a mão dele. A pressão ao redor era insuportável. Então, viraram uma esquina e foram parar numa sala de descanso, que agora estava vazia. Marcos olhou nos olhos de Carolina. Precisamos pensar e... Ele foi interrompido pelo som de passos apressados do outro lado da porta. Toma cuidado. Ele encostando-se à parede. O coração dela pulava. A adrenalina corria. Os passos iam se aproximando e a porta se abriu de uma vez. Uma figura encapuzada entrou, e antes que Carolina pudesse reagir, a pessoa se virou, revelando um rosto que ela nunca esperava ver. Daniel? Ela ficou paralisada, a mente girando. Seu irmão, o que tinha partido anos atrás, agora estava diante dela, mas não como ela se lembrava. O olhar dele estava nublado, perdido. O quê? O que você está fazendo aqui? Daniel olhou para ela, olhos sem brilho. Carolina, Ele hesitou e logo o pânico passou pela sua expressão. Não há tempo. Roberto te envolveu em algo muito maior, algo perigoso. Ele não vai parar. Preciso te alertar. Antes que ele pudesse terminar, a porta se abriu novamente. E Roberto entrou com um sorriso que fazia o sangue de Carolina ferver. Ah, que reencontro emocionante! Ele olhou para Daniel e riu. Você realmente acha que poderia me impedir? Você é apenas uma peça nesse jogo. A tensão na sala estava insuportável. Carolina não sabia a quem confiar. Daniel parecia perdido, mas a menção de Roberto no meio da conversa jogou uma sombra sobre tudo. O que você sabe sobre o meu irmão Roberto? A voz de Carolina tremia. Só o suficiente para saber que ele está mais envolvido nisso do que você imagina. Ele inclinou-se mais perto, a malícia nas palavras. Daniel, uma jogada arriscada, mas eu sempre disse que a família se defende. Não. Daniel protestou, a voz baixa e tensa. Deixe-a em paz, isso é só uma fachada. Tudo isso é um jogo para você. Os olhos de Carolina rodaram entre os dois, inquieta. Que jogo, Daniel? O que está acontecendo? Seu coração batia rápido, confusa. O que ela não sabia, a verdade palpitava no ar entre eles. Roberto riu com escárnio. Ah, Carolina, você realmente acredita que a vida é simples? Você e seu irmão não têm ideia do quanto suas histórias estão entrelaçadas por algo mais sombrio. E quando a verdade vier à tona, haverá consequências. Os olhos de Carolina se arregalaram. Que verdade? O que você quer dizer? O desespero aumentava. Roberto deu um passo atrás, sua expressão satisfeita. Você saberá em breve. Teus laços familiares são mais complicados do que você imagina. Ah, e quanto ao seu filho, ele é parte disso tudo. Não, Carolina gritou, um nó no estômago. O que Roberto estava insinuando? Daniel olhava para ela, a expressão confusa se transformando em reconhecimento doloroso. Havia algo mais, um segredo obscuro, que desafiava tudo o que ela acreditava saber sobre sua família. A porta se fechou atrás de Roberto. Carolina estava em choque, as palavras dele ecoando em sua mente, um turbilhão de dúvidas. O que mais havia escondido? Seu passado estava prestes a ser revelado e o futuro dela e de Gabriel parecia ser um fio delicado prestes a arrebentar. Em meio ao caos, ela precisava escolher em quem confiar, e essa escolha poderia custar tudo. O ambiente parecia encolher, o tempo parando enquanto o horror se desenrolava diante dela. Daniel, o que você sabe? Por favor, me diga. Ela implorou, sentindo o peso de decisões se aproximando. Mas a verdade estava tão distante, e os segredos tão perto. O que mais iria desmoronar? Todo o alicerce de sua vida estava prestes a ser abalado. A batalha por Gabriel estava apenas começando, e Carolina se viu à beira de um abismo. O que afinal significava ser família? Carolina olhou para Daniel, com o coração acelerado.
O que ele estava fazendo ali? A tensão ficou espessa no ar. Roberto, com aquele sorriso sarcástico, parecia se alimentar do desespero dela. Mas antes que algo pudesse ser dito, um estrondo veio do lado de fora, seguido por gritos e barulhos de correria. O que está acontecendo? Marcos sussurrou, com a preocupação estampada no rosto. Daniel, com os olhos arregalados, ergueu a mão. Precisamos sair, agora! Ele puxou Carolina em direção ao corredor, mas Roberto interrompeu. Vocês acham que podem escapar? O jogo só começou. O trio avançou pelo corredor caótico, onde sombras dançavam contra as paredes com cada grito que ecoava. Carolina sentia o aperto no peito, cada vez mais forte. Daniel pareceu hesitar. Carolina, eu não estou aqui por acaso. Roberto, ele tem algo contra nós. Ele sabe mais do que nós sobre a nossa família. Aquelas palavras trouxeram um frio que varreu todo o corpo de Carolina. Sobre nossa família? O que você quer dizer? A voz dela saiu alta, quase um grito, mas não havia tempo. Uma sirene tocou ao fundo, cortando a conversa. As coisas estavam fora de controle e Carolina precisava de respostas. O que está acontecendo com o nosso passado? Ela repetiu, um nó na garganta. Antes que Daniel pudesse responder, o peso de uma porta se abrindo rapidamente soou atrás deles. Era um grupo de policiais, armados e gritando ordens. Todos para trás. Um deles, com um olhar determinado, encarou Roberto. Você está cercado. Não tente escapar. Escapar? Eu tô aqui apenas para proteger ela, Roberto disse, seu tom sarcástico ainda presente, mas havia uma tensão no ar. O homem de uniforme parecia não acreditar. A situação estava prestes a explodir. Daniel, vamos! Carolina gritou, puxando em direção a uma saída. Mas no instante em que passavam por Roberto, ele sorriu de forma enigmática. Você realmente acha que isto é tudo sobre você, Carolina? Aquelas palavras foram como um balde de água fria. Ela virou-se. O que você quer dizer? A sala pareceu congelar. Todas as vozes desapareceram e a sensação de que algo imprevisível estava prestes a acontecer brotou. A verdade sobre seu filho está muito além do que você pode imaginar, Roberto disse, sua voz ressoando como um eco. Marcos, com um olhar intenso, virou-se. Ela não tem que ouvir você. Vamos sair daqui. E Carolina, atordoada, sentiu que a pressão aumentava. O que ele queria dizer? Ele sabia de algo que ela não sabia? Então, com um estalo, um tiro foi disparado. O mundo ao redor ficou distorcido. Carolina sentiu uma dor cortante em seu ombro e caiu no chão, a adrenalina pulando. Alguém gritou e a cena virou um caos absoluto. As pessoas começaram a correr e a polícia começou a gritar ordens. Carolina! Marcos berrou, jogando-se ao seu lado. A visão dela estava embaçada, lágrimas misturadas com a chuva. Sentia-se tonta. Eu não posso deixar você assim. Ele olhou para Daniel, que estava agora pálido, paralisado. Daniel, o que está acontecendo? Precisamos saber. Mas antes que ele pudesse responder, Roberto, imperturbável, começou a rir. Vocês realmente acham que a história de vocês é aleatória? Tudo isso é o desdobramento de algo que envolve gerações. E quando Carolina finalmente focou nos olhos dele, detectou uma centelha de algo que poderia ser um segredo insuportável. Os policiais cercaram Roberto, mas ele apenas a observou. Não se preocupe, Carolina. O que precisa ser revelado será. Você está prestes a descobrir o significado verdadeiro de família e de paternidade. Com um estalo, tudo ficou escuro. O chão sob Carolina desapareceu. Ela se sentiu flutuar entre verdade e mentira, entre socos e promessas. Antes que o mundo pudesse implementar mais confusões, sua mente pulou de volta. Quem realmente era o pai de seu filho? Medo e raiva se entrelaçaram enquanto a incerteza se instalava, mas uma verdade bateu em sua mente como um relâmpago.
Marcos, ela gritou, desesperada. Mas ao invés de suas respostas, a escuridão engoliu tudo. O jogo estava apenas começando. E a cidade ainda escondia muitos segredos que estavam prestes a explodir como um vulcão. Quem realmente poderia ser confiável? O que estava no cerne de toda essa tempestade, agora implacável? Enquanto seu coração disparava, Carolina soube que tudo mudaria para sempre. A escuridão envolveu Carolina, uma tempestade de confusão tomando conta de sua mente. O que Roberto queria dizer? A sensação de desespero estava em todos os poros. As palavras dele a atormentavam. A verdade sobre seu filho está muito além do que você pode imaginar. Mas antes que pudesse processar mais qualquer coisa, o pânico se transformou em um verdadeiro caos. O barulho de passos acelerados e gritos se intensificava, como se todos estivessem fugindo de algo que ela ainda não conseguia ver. Daniel estava ao seu lado, nervoso. Precisamos sair, Carolina, agora! A pressa em sua voz era palpável, porém, antes que pudessem se mover, uma explosão de barulho ecoou e a porta da sala se escancarou. Era a polícia, armada e determinada, mandando todos se afastarem. O mundo parecia girar. Marcos agarrou o braço de Carolina, segurando-a firme. Fique perto de mim. A urgência na sua voz misturava-se com um medo profundo que também transparecia. Carolina sentiu o coração disparar. Era aquela a sensação antes de algo terrível acontecer? Roberto, que havia se afastado, sorriu com um ar de superioridade. Vocês acham que podem escapar? Não há como fugir da verdade. Ele se virou para a polícia. Essa cena não passa de um mal-entendido. Eu sou o verdadeiro pai do filho de Carolina. Um murmúrio passou pela multidão. A tensão na sala ficou palpável. Carolina sentiu suas pernas tremerem. A revelação de Roberto reverberava como um eco em sua mente. Não, isso não pode ser verdade, ela gritou, mas as palavras dela eram engolidas pelo barulho e pela confusão. Quando ela olhou para Daniel, viu uma expressão de horror se formando nele. Ele não pode estar falando sério. Pode? A voz dele estava trêmula. Por que uma ligação tão absurda não havia passado pela cabeça deles antes? Mas então, uma sombra de compreensão cruzou seu rosto. Apenas me diga que não é verdade. Roberto festejou na desgraça. Ah, mas é. E tudo isso tem a ver com o acordo que fiz. Vocês acham que estou aqui por acaso, não é? Havia um motivo para eu voltar. Vocês têm mais em comum do que podem imaginar. A sala parecia girar. Em um movimento surdo, Carolina recuou um passo, como se pudesse escapar da realidade. Você não pode estar dizendo isso. Não. O nó em sua garganta aumentava. Marcos se virou para Carolina, seus olhos cheios de preocupação. Carolina, o que você está escondendo? O que mais você sabe? A intensidade na sua voz era uma faca afiada. Eu não sei. A resposta saiu como um sussurro, mas os olhos de Carolina estavam em fogo. Roberto tem que estar mentindo. Ele está jogando com nossas cabeças. Por favor, não acreditem nele. Mas enquanto ela falava, as palavras de Roberto ecoavam. Uma centelha de dúvida florescia em sua mente. E se houvesse uma verdade mais sombria? Um grito cortou o ar e todos se viraram. Outra explosão. O barulho da polícia se tornava uma orquestra de ação. Carolina viu um policial entrar, confuso, sua arma em punho. Temos que evacuar o hospital. Alguém está atirando lá fora, gritou ele. A voz firme, mas tensa. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Carolina agarrou a mão de Marcos, a sensação de urgência atingindo novos níveis. Você está seguro? Temos que ir agora. Daniel, cada vez mais pálido, sussurrou. Carolina, precisamos falar sobre isso. Roberto pode estar se referindo a coisas que nem você sabe. As portas se fecharam atrás deles e Carolina sentiu o desespero apertar seu coração. Você está me dizendo que eu não sei quem é o pai do meu filho? A pergunta saiu como um grito, uma súplica
e um choque, porque se a verdade fosse como Roberto insinuou, tudo o que ela conhecia poderia estar desmoronando. Outra sirene ecoou, e junto com isso, o som de passos apressados. Os policiais estavam perdendo o controle. Carolina olhou para Daniel. Eu preciso saber agora. A angústia na voz dela era inegável. Seja o que for, me diga. Mas antes que pudesse ouvir a resposta que tanto precisava, a porta se abriu com um estrondo. Era Roberto novamente, mas ele não estava sozinho. Atrás dele, havia outra figura, uma mulher que Carolina reconheceu imediatamente. Mãe? O estômago de Carolina afundou. Tudo ficou claro e escuro ao mesmo tempo. As peças começaram a se juntar, mas a imagem era grotesca. A verdade parecia prestes a desmoronar. O que mais ela não sabia? Cada ligação estava mudando, e as relações que pensava serem verdadeiras agora pareciam estar cheias de mentiras. Ela se sentiu levitando entre os fios de um passado que não lembrava, entre segredos que se entrelaçavam de modo tão devastador. E no fundo, uma pergunta ressoava na mente de Carolina. Quem realmente era seu filho? A tempestade estava prestes a se intensificar, e o que estava prestes a ser revelado viria como um golpe. Carolina ficou paralisada, o olhar de surpresa misturado com o horror fixado em sua mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz trêmula, como se cada palavra fosse uma gota de veneno. O tempo parecia congelar enquanto a mulher, com os olhos marejados e expressão desgastada, começava a caminhar em direção à filha. Carolina, eu nunca pensei que você estaria envolvida nessa confusão, disse a mulher, a voz embargada. O coração de Carolina disparou. Confusão? Eu vou te dizer o que é confusão. Você estava sumida e agora aparece bem no meio desse pesadelo. Olhando para Roberto, que sorria como se assistisse a uma peça de teatro, Carolina sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. O que mais ela não sabia? A presença da mãe lançou uma nova sombra sobre tudo. Uma sombra mais pesada, mais sombria. Daniel estava em silêncio, a expressão cada vez mais perplexa. O que ele quer dizer com isso? Carolina se virou rapidamente para Roberto, exigindo respostas. Que tipo de jogada é essa? O olhar de Roberto não mudava, mas havia uma tensão perigosa no ar. A mãe de Carolina respirou fundo. Amor, eu cometi erros. Há coisas que você não sabe sobre seu pai, sobre nós. As últimas palavras saíram como um grito entalado. Carolina olhou para ela, a mente em um turbilhão. Seu pai. O nome ressoou. Um eco distante que ela tinha tentado silenciar por tanto tempo. Você está me dizendo que há mais coisas que eu não sei sobre a minha própria família? Que meu próprio pai está envolvido nisso? A raiva disparou. A sala parecia girar, como se tudo estivesse mudando, distorcendo. Sim, mas não é tão simples, Roberto. Ele não é apenas um rival. Ele tem laços com o que aconteceu com seu pai e com você. As palavras da mãe martelavam na cabeça de Carolina, como um badalo de sino. A raiva deu lugar à confusão. Ligações? Como assim? O que você quer dizer? Carolina estava prestes a explodir, mas uma voz familiar interrompeu. Calem-se, vocês estão perdendo tempo. Os olhos de Daniel estavam vidrados, deslizando entre os rostos. Precisamos sair. Isso tudo é uma armadilha. Nesse momento, a sala ficou em silêncio por um segundo. Então, um som ensurdecedor rompeu tudo. Explosões de tiros ecoaram do lado de fora. Gritos de pessoas, polícia em alerta máximo. Todo mundo para baixo, berrou um policial, a tensão subindo a níveis extremos. Vamos, Marcos gritou, puxando Carolina. Mas nesse momento, uma nova figura entrou no corredor. Um homem vestido de preto, a fisionomia decidida, olhos sinistros. Daniel, você não pode sair assim, ele gritou, apontando para a porta. Roberto não quer que você escape.
Ele está com pressa. As palavras cortaram o ar como uma faca. Carolina olhou para Daniel, que parecia chocado. O que você não me contou? A dúvida entrou como uma sombra em seus olhos. Mas antes que ele pudesse responder, a figura avançou, e numa fração de segundo, tudo virou um caos. O homem se virou, mirando diretamente em Carolina. Você não deveria estar aqui, Carolina. Você é a chave. A boca dela se abriu em horror. A chave? Do quê? As perguntas correram como um rio inquieto em sua mente. Mas a resposta se perdeu em meio à gritaria. Então, como um raio, o homem disparou um tiro. E o impacto foi como um golpe no estômago de Carolina. A bala atravessou o espaço e acertou Roberto em cheio. O semblante dele mudou de orgulho para desespero em um instante. Ele caiu, a expressão de surpresa congelada no rosto. Carolina ficou paralisada. A sala, o mundo ao redor, todos os segredos perderam o sentido de lógica. Por que tudo estava acontecendo assim? O homem que havia atirado desapareceu, deixando um rastro de confusão e pânico. "Roberto!" gritou a mãe, o desespero transbordando de seus olhos. Era um momento que parecia não ter retorno. O que mais estava prestes a ser revelado? Carolina não sabia, mas poderia haver algo mais profundo escondido nas sombras. Enquanto a confusão aumentava, Carolina olhou para Daniel. Ele parecia prestes a desmoronar. "O que mais você não me contou? O que isso significa para o nosso futuro?" A tensão pairava no ar. Carolina sabia que o jogo havia mudado radicalmente. E agora, o que aconteceria com todos eles? As respostas estavam a um passo, mas a verdade poderia ser devastadora. A cidade ainda estava de cabeça para baixo, e o que vinha a seguir era um mistério maior do que tudo o que já enfrentaram. Carolina ficou paralisada, o olhar de surpresa misturado com horror fixado em sua mãe. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" ela perguntou, a voz trêmula, como se cada palavra fosse uma gota de veneno. O tempo parecia congelar enquanto a mulher, com os olhos marejados e a expressão desgastada, começava a caminhar em direção à filha. "Carolina, eu nunca pensei que você estaria envolvida nessa confusão", disse a mulher, a voz embargada. O coração de Carolina disparou. "Confusão? Eu vou te dizer o que é confusão. Você estava sumida e agora aparece bem no meio desse pesadelo." Olhando para Roberto, que sorria como se assistisse a uma peça de teatro, Carolina sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. O que mais ela não sabia? A presença da mãe lançou uma nova sombra sobre tudo. Uma sombra mais pesada, mais sombria. Daniel estava em silêncio, a expressão cada vez mais perplexa. O que ele quer dizer com isso? Carolina se virou rapidamente para Roberto, exigindo respostas. Que tipo de jogada é essa? O olhar de Roberto não mudava, mas havia uma tensão perigosa no ar. A mãe de Carolina respirou fundo. Amor, eu cometi erros. Há coisas que você não sabe sobre seu pai, sobre nós. As últimas palavras saíram como um grito entalado. Carolina olhou para ela, a mente em um turbilhão. Seu pai. O nome ressoou, um eco distante que ela tinha tentado silenciar por tanto tempo. Você está me dizendo que há mais coisas que eu não sei sobre a minha própria família? Que meu próprio pai está envolvido nisso? A raiva disparou. A sala parecia girar, como se tudo estivesse mudando, distorcendo. Sim, mas não é tão simples, Roberto. Ele não é apenas um rival. Ele tem laços com o que aconteceu com seu pai. E com você. As palavras da mãe martelavam na cabeça de Carolina, como um badalo de sino. A raiva deu lugar à confusão. Ligações? Como assim? O que você quer dizer? Carolina estava prestes a explodir, mas uma voz familiar interrompeu. Calem-se! Vocês estão perdendo tempo! Os olhos de Daniel estavam vidrados, deslizando entre os rostos. Precisamos sair. Isso tudo é uma armadilha. A sala ficou em silêncio por um segundo,
Então, um som ensurdecedor rompeu tudo. Explosões de tiros ecoaram do lado de fora. Gritos de pessoas, polícia em alerta máximo. "Todo mundo para baixo!" berrou um policial, a tensão subindo a níveis extremos. "Vamos!" Marcos gritou, puxando Carolina. Mas nesse momento, uma nova figura entrou no corredor. Um homem vestido de preto, a fisionomia decidida, olhos sinistros. "Daniel, você não pode sair assim!" ele gritou, apontando para a porta. "Roberto não quer que você escape. Ele está com pressa." As palavras cortaram o ar como uma faca. Carolina olhou para Daniel, que parecia chocado. "O que você não me contou?" A dúvida entrou como uma sombra em seus olhos. Mas antes que ele pudesse responder, a figura avançou. E numa fração de segundo, tudo virou um caos. O homem se virou, mirando diretamente em Carolina. "Você não deveria estar aqui, Carolina. Você é a chave." A boca dela se abriu em horror. "A chave? Do quê?" As perguntas correram como um rio inquieto em sua mente. Mas a resposta se perdeu em meio à gritaria. Então, como um raio, o homem disparou um tiro, e o impacto foi como um golpe no estômago de Carolina. A bala atravessou o espaço e acertou Roberto em cheio. O semblante dele mudou de orgulho para desespero em um instante. Ele caiu, a expressão de surpresa congelada no rosto. O braço de Daniel tremeu. "Não! O que você fez?" gritou. Mas o clima virou um furacão. Carolina ficou paralisada. O sangue de Roberto escorreu pelo chão, e o horror se instalou na sala. Gritos e gritos abafados se misturaram, mas o choque foi ainda mais profundo para Carolina. Enquanto todos se mobilizavam, a madre de Carolina também parecia em transe, soluçando. O homem que atirou desapareceu na confusão, e a sala explodiu em movimento. "Precisamos sair agora." Marcos puxou Carolina, a urgência dele cortando o ar denso. "Carolina, não podemos ficar aqui." Ele insistiu, mas os olhos dela estavam fixos em Roberto. A dor dele era palpável, mas havia algo mais. Carolina percebeu. Um papel escapuliu do bolso de Roberto enquanto ele caía. Uma folha amarelada que parecia ter saído de um caderno velho. Daniel, recuperando-se da surpresa, se agachou para pegá-la. "O que é isso?" Ele olhou para a mãe e para Carolina, em dúvida. As vozes abafadas lá fora e as sirenes se tornaram secundárias. Marcos perguntou. "Não, o que ele escreveu?" Mas antes que Daniel pudesse abrir, rojões de luz explodiram no ar lá fora. Ouvia-se a pressão crescendo, a cidade em suspense. Calada, Carolina sentiu um frio na espinha. Era como se um vínculo ancestral estivesse prestes a se romper. Em um impulso, ela estendeu a mão e tirou o papel das mãos de Daniel. As palavras Mela eram um mistério. Uma lista de nomes e datas, mas um nome se destacava. Gabriel. Seu coração parou. As lágrimas escorriam pelo rosto, e a revelação a atingiu como um raio. Ali estavam não só os nomes de sua mãe e padre, mas de outros, todos ligados a um segredo que ela não tinha ideia. E no centro de tudo isso, havia seu filho. Ele está envolvido? A mente de Carolina girava em tormento. O que isso significa? A sala estava cheia de pânico. E agora havia algo mais. Um ar de traição pairava. Era como um labirinto distorcido, onde Clara não sabia se estava realmente fugindo ou se enredando ainda mais. Enquanto o caos se desenrolava, de repente, a mãe de Carolina falou com uma voz diferente. Claro, enquanto ela e Daniel trocavam olhares, revelando algo mais profundo. "Carolina, você precisa saber que Roberto não é quem parece." Os olhos dela se arregalaram. O nó na garganta ficou maior. A verdade estava prestes a desmoronar. E no meio da corrida para salvar o que restava, ela não percebia que cada passo poderia levá-la mais fundo no abismo. O que mais estava envolvido,
e quanto ainda teria que sacrificar para descobrir. Carolina ficou paralisada, o olhar de surpresa misturado com horror fixado em sua mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz trêmula, como se cada palavra fosse uma gota de veneno. O tempo parecia congelar, enquanto a mulher, com os olhos marejados e a expressão desgastada, começava a caminhar em direção à filha. Carolina, eu nunca pensei que você estaria envolvida nessa confusão, disse a mulher, a voz embargada. O coração de Carolina disparou. Confusão? Eu vou te dizer o que é confusão. Você estava sumida, e agora aparece bem no meio desse pesadelo. Olhando para Roberto, que sorria como se assistisse a uma peça de teatro. Carolina sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. O que mais ela não sabia? A presença da mãe lançou uma nova sombra sobre tudo. Uma sombra mais pesada, mais sombria. Daniel estava em silêncio, a expressão cada vez mais perplexa. O que ele quer dizer com isso? Carolina se virou rapidamente para Roberto, exigindo respostas. Que tipo de jogada é essa? O olhar de Roberto não mudava, mas havia uma tensão perigosa no ar. A mãe de Carolina respirou fundo. Amor, eu cometi erros. Há coisas que você não sabe sobre seu pai, sobre nós. As últimas palavras saíram como um grito entalado. Carolina olhou para ela, a mente em um turbilhão. Seu pai, o nome ressoou, um eco distante que ela tinha tentado silenciar por tanto tempo. Você está me dizendo que há mais coisas que eu não sei sobre a minha própria família? Que meu próprio pai está envolvido nisso? A raiva disparou. A sala parecia girar, como se tudo estivesse mudando, distorcendo. Sim, mas não é tão simples. Roberto, ele não é apenas um rival, ele tem laços com o que aconteceu com seu pai. E com você. As palavras da mãe martelavam na cabeça de Carolina, como um badalo de sino. A raiva deu lugar à confusão. Ligações? Como assim? O que você quer dizer? Carolina estava prestes a explodir, mas uma voz familiar interrompeu. Calem-se, vocês estão perdendo tempo. Os olhos de Daniel estavam vidrados, deslizando entre os rostos. Precisamos sair. Isso tudo é uma armadilha. A sala ficou em silêncio por um segundo. Então um som ensurdecedor rompeu tudo. Explosões de tiros ecoaram do lado de fora. Gritos de pessoas. Polícia em alerta máximo. Todo mundo para baixo! Berrou um policial. A tensão subindo a níveis extremos. Vamos! Marcos gritou, puxando Carolina. Mas nesse momento uma nova figura entrou no corredor. Um homem vestido de preto. A fisionomia decidida. Olhos sinistros. Daniel, você não pode sair assim. Ele gritou, apontando para a porta. Roberto não quer que você escape. Ele está com pressa. As palavras cortaram o ar como uma faca. Carolina olhou para Daniel, que parecia chocado. O que você não me contou? A dúvida entrou como uma sombra em seus olhos. Mas antes que ele pudesse responder, a figura avançou e numa fração de segundo, tudo virou um caos. O homem se virou, mirando diretamente em Carolina. Você não deveria estar aqui, Carolina. Você é a chave. A boca dela se abriu em horror. A chave? Do quê? As perguntas correram como um rio inquieto em sua mente. Mas a resposta se perdeu em meio à gritaria. Então, como um raio, o homem disparou um tiro, e o impacto foi como um golpe no estômago de Carolina. A bala atravessou o espaço e acertou Roberto em cheio. O semblante dele mudou de orgulho para desespero em um instante. Ele caiu, a expressão de surpresa congelada no rosto. O braço de Daniel tremeu. Não, o que você fez? Gritou, mas o clima virou um furacão. Carolina ficou paralisada. O sangue de Roberto escorreu pelo chão, e o horror se instalou na sala. Gritos e gritos abafados se misturaram, mas o choque foi ainda mais profundo para Carolina. Enquanto todos se mobilizavam, a madre de Carolina também parecia em transe, soluçando. O homem que atirou desapareceu na confusão, e a sala explodiu em movimento.
Precisamos sair, agora. Marcos puxou Carolina, a urgência dele cortando o ar denso. Carolina, não podemos ficar aqui, ele insistiu. Mas os olhos dela estavam fixos em Roberto. A dor dele era palpável, mas havia algo mais. Carolina percebeu. Um papel escapuliu do bolso de Roberto enquanto ele caía. Uma folha amarelada que parecia ter saído de um caderno velho. Daniel, recuperando-se da surpresa, se agachou para pegá-la. O que é isso? Ele olhou para a mãe e para Carolina, em dúvida. As vozes abafadas lá fora e as sirenes se tornaram secundárias. Marcos perguntou. Não, o que ele escreveu? Mas antes que Daniel pudesse abrir, rojões de luz explodiram no ar lá fora. Ouvia-se a pressão crescendo, a cidade em suspense. Calada, Carolina sentiu um frio na espinha. Era como se um vínculo ancestral estivesse prestes a se romper. Em um impulso, ela estendeu a mão e tirou o papel das mãos de Daniel. As palavras nele eram um mistério, uma lista de nomes e datas, mas um nome se destacava: Gabriel. Seu coração parou. As lágrimas escorriam pelo rosto e a revelação a atingiu como um raio. Ali estavam não só os nomes de sua mãe e padre, mas de outros, todos ligados a um segredo que ela não tinha ideia. E no centro de tudo isso havia seu filho. Ele está envolvido? A mente de Carolina girava em tormento. O que isso significa? A sala estava cheia de pânico, e agora havia algo mais. Um ar de traição pairava. Era como um labirinto distorcido, onde Clara não sabia se estava realmente fugindo ou se enredando ainda mais. Enquanto o caos se desenrolava, de repente, a mãe de Carolina falou com uma voz diferente. Claro, enquanto ela e Daniel trocavam olhares, revelando algo mais profundo. Carolina, você precisa saber que Roberto não é quem parece. Os olhos dela se arregalaram. O nó na garganta ficou maior. A verdade estava prestes a desmoronar, e no meio da corrida para salvar o que restava, ela não percebia que cada passo poderia levá-la mais fundo no abismo. O que mais estava envolvido e quanto ainda teria que sacrificar para descobrir? Roberto, ele é seu pai, Carolina. As palavras da mãe desferiram um golpe como um raio. O chão sumiu sob seus pés. A revelação bateu com força. Carolina se sentiu tonta, como se o mundo ao seu redor girasse como uma roda em descontrole. Você está mentindo. A voz dela saiu como um sussurro agonizante, a mente se recusando a aceitar. Ele não pode ser meu pai. Ele não é. Eu nunca pude contar a você. Foram decisões difíceis. Faz parte da história da nossa família. A mãe sussurrou, mas Carolina estava num turbilhão. Os nomes na lista. O que é que isso significa para Gabriel? Mãe, explique! Carolina sentiu cada partícula dela tremer. A sala estava cheia de gritos, mas tudo o que ela ouvia era o ritmo do seu coração batendo descontroladamente. Daniel, completamente em choque, olhou para as duas. O que é que está a acontecer aqui? Como estamos ligados a isso tudo? Mas a confusão não terminou ali. O impacto da revelação ressoou como um eco de uma bomba. A polícia estava lá fora, gritando ordens, mas Carolina só queria entender. Cada palavra se tornava um mistério mais obscuro. O que mais eles não sabiam? A luta por Gabriel havia se tornado algo além do que poderiam compreender. E enquanto o caos se desenrolava, uma nova treva parecia nascer, ameaçando engolir tudo ao seu redor. A conexão entre eles estava prestes a trazer à tona as consequências mais devastadoras. E o mistério do passado de Carolina estava prestes a se entrelaçar com o futuro de todos. O que mais estava escondido nas sombras? Carolina mal conseguia respirar. A revelação sobre Roberto, seu próprio pai, a golpeou como um soco no estômago. O pânico tomou conta dela e a sala girava em turbilhão de gritos e confusão. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para sua mãe, buscando respostas. Mas a mulher estava paralisada, lágrimas escorrendo, incapaz de confrontar a verdade. Você precisa escutar. A mãe finalmente conseguiu falar.
Eu fiz escolhas erradas. A vida que levei era por amor, por proteção. Mas não tenho como salvar você do que vem a seguir. Marcos segurou a mão de Carolina, olhando para ela com preocupação. Precisamos sair daqui. Não podemos ficar. Sua voz era firme, mas havia um tremor que denunciava o medo que ele disfarçava. Ao fundo, o barulho da polícia aumentava. A tensão no ar, quase palpável. Daniel, ainda em estado de choque, parecia buscar o sentido em tudo aquilo. E seu filho, Carolina? O que vamos fazer com o Gabriel? Ele está no meio disso tudo. A menção do bebê fez o coração de Carolina disparar. Gabriel, ele precisa de mim. Precisamos protegê-lo. Ela respirou fundo, sentindo uma determinação começar a brotar nas profundezas do seu medo. Não vou deixar Roberto estragar a vida dele de novo. Sussurros de reforço e coragem começaram a fluir. Nesse instante, um grupo de policiais invadiu a sala. Todo mundo para trás! Gritou um oficial, erguendo a arma. Carolina se encolheu, o pânico quase a engolindo. Mas Marcos não hesitou. Ele puxou Carolina para perto, cobrindo-a com seu corpo. Estamos juntos, não se preocupe. A tensão aumentava, realidade e caos se misturavam. Carolina olhou para seus amigos e familiares. Ela sabia que o passado e o presente estavam se colidindo de uma forma que ninguém poderia prever. Decisões precisavam ser feitas. Em um impulso, ela empurrou Daniel em direção à sua mãe. Vocês têm que ir. Eu ficarei atrás para garantir que vocês tenham uma chance. Carolina, não! Daniel gritou, desorientado. Mas ela tinha certeza. As sombras do seu passado não podiam consumir a vida que ela construíra para Gabriel. Não sem uma luta. Enquanto todos saíam, Carolina enfrentou Roberto, que ainda estava caído. Ele a encarava com um sorriso cínico. Pensei que você fosse mais esperta, Carolina. Não pode escapar de mim. Nunca. Ela sentiu uma onda de raiva. Essa história não acaba aqui, Roberto. Você não pode controlar minha vida, nem a do meu filho. A segurança nos olhos dela desafiava o medo que ardia em seu coração. Com um último olhar determinado, Carolina seguiu o grupo em direção à saída. O caos do hospital se transformava em um eco distante, mas dentro dela uma nova força surgia. Um desejo intenso de proteger Gabriel e se libertar das garras do passado. Os últimos gritos da multidão se apagaram quando eles finalmente saíram para a luz do dia. O ar estava fresco, mas o peso dos segredos ainda pairava. Carolina olhou para o céu, como se esperasse um sinal, e ali, no horizonte, uma nova jornada se formava em sua mente. Estamos juntos nessa, Marcos declarou, segurando a mão de Carolina com firmeza. Ela assentiu, sentindo uma nova esperança brotar em seu coração. O futuro ainda era incerto, mas havia uma coisa que ela sabia. Ela lutaria pelo seu filho e pela verdade. E com essa determinação, a última sombra do seu passado parecia dissipar, abrindo caminho para um novo começo. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e garantir que,